Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra essa noite. Santa Ceia, hoje eu vou segurar a onda de vocês, porque semana passada a gente já saiu da casinha aqui, então hoje eu vou dar uma segurada no balanço, tá bom? Tá bom assim? Pode ser? Pode ser? Vamos pregar que nem os presbiterianos hoje. Pode ser? Não, semana passada vocês chaparam demais, pô, tá louco? Semana passada que gente queria atravessar a parede aí, irmão. Não pode, você não é Jesus Cristo, irmão. Tem gente que está ficando muito louca aqui. Vamos segurar a onda, você é carne e osso ainda, você está no Espírito, mas você não é Espírito. Teve gente que enlouqueceu, olhou aquela parede e falou, vou atravessar. Jesus atravessou, vou atravessar. Ele disse que coisas maiores eu faria. Mas calma aí, segura. Eu quero compartilhar uma palavra para vocês, que eu não sei se você vai sentir vontade de sair correndo hoje, ou se vai sentir vontade de chorar. Mas semana passada foi demais, e a cada culto que Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem trabalhado muito forte na nossa vida. Deus tem tocado a Sara Brasil de uma maneira imensa, intensa, sem explicação. Mas hoje eu não quero tirar de você essa empolgação, essa coisa doida que Deus está fazendo. Mas eu quero compartilhar uma palavra para nos fazer pensar um pouco mais hoje, para a gente começar a olhar, né, a nossa vida com Deus e também o nosso posicionamento como igreja. E eu quero aproveitar esse tempo que é Santa Ceia e trazer um tema muito legal que eu já até compartilhei nas redes sociais. Eu coloquei o tema assim: a maior dificuldade do pai não é ser pai para os filhos, é fazer os filhos serem irmãos. Está aí no telão? A maior dificuldade do pai não é ser pai. A maior dificuldade do pai não é ser um pai para os seus filhos. A maior dificuldade do pai é fazer com que os filhos sejam irmãos. Por que eu quero trazer essa mensagem? Porque existe um tempo em que a igreja, ela precisa viver a glória, mas ela precisa entender a glória. A igreja precisa viver isso que está acontecendo, mas ela tem que entender. A gente precisa entender as coisas, porque senão você começa a viver coisas que você não entende. Vai chegar uma hora que você vai estar vivendo por viver, e você vai estar fazendo coisas por fazer, você vai estar participando de algumas coisas por participar, você vai estar indo a alguns lugares por ir, quando na realidade Deus não quer isso de nós. Sexta-feira, quando nós estivemos aqui na oração pessoal, foi muito interessante, porque todo mundo foi pego de surpresa. Nós sentamos aqui no chão e nós começamos 10 horas da noite. Trouxe uma palavra para dividir com a liderança e com quem ia chegando. Sexta-feira é culto de oração, você pode vir, querido. A partir das 10h30 está liberado. Eu marquei um pouco antes, porque eu queria compartilhar uma palavra. E nós ficamos aqui, acho que até quase meia-noite. E nós entramos numa dimensão profunda de entendimento daquilo que Deus quer fazer para esses dias. E eu falei para eles aqui na sexta-feira: nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus quer fazer. Nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está movimentando, porque muita coisa está mudando a nível de igreja. E não é só aqui. Deus está movimentando sobre o Brasil algo muito diferente do que você está acostumado a ver. E eu não quero ficar de fora disso. Mas para nós não ficar de fora, a gente tem que começar a entender Deus, entender o que Ele está fazendo. Então a glória de Deus está tomando esse ambiente a cada culto. A gente está experimentando algo maravilhoso. Mas eu fico muito preocupado quando a gente começa a experimentar essas coisas, mas na realidade essas coisas elas mexem com a gente dentro da igreja, mas não mexem com a gente aqui dentro. É isso que me preocupa. Porque não adianta nós sermos mexidos por algo que acontece dentro da igreja, quando o que acontece aqui dentro não mexe comigo aqui, ou seja, no meu interior. Porque a mudança de Deus, ela sempre foi interna. Ela sempre foi interna, ela sempre veio primeiro de dentro para fora. Então quando nós começamos a viver coisas tão fortes como a gente está vivendo nesse ambiente, precisa gerar mudança. Precisa gerar mudança, precisa gerar em nós algo diferente.
Se isso não está gerando mudança, então nós não estamos entendendo. Se nós não estamos entendendo, nós estamos perdendo, não é tempo, nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar das coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Há um tempo atrás, quando eu ainda era menino, e eu não entendia ainda as coisas que Deus queria fazer, eu falava: você está perdendo tempo na igreja. Hoje eu não falo mais isso. Hoje eu digo: você não está perdendo tempo, você está perdendo a oportunidade de desfrutar de mais daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então pastores também crescem, também amadurecem, também param de falar coisas que na realidade a gente acaba falando pelo impulso. Isso aí acontece. E quando o pastor começa a entender o que Deus quer fazer, ele começa a fazer a igreja entender também. Então uma das coisas que me preocupa é isso. Não é só que a gente venha para cá, né? E é muito bom, que coisa gostosa. O ambiente da glória é demais. Poder entrar na igreja, o louvor começar e a gente poder ter a liberdade, meu irmão, de expressar aquilo que está ardendo aqui dentro, de viver o que a gente está, né, compartilhando a cada dia nesse lugar, é demais. Agora, essa glória precisa começar a gerar em nós algumas coisas. E uma delas é isso. Dentro do contexto atual que a gente vive, tanto da sociedade quanto a igreja, os padrões eles são muito parecidos. Tudo que acontece, tanto lá fora quanto aqui dentro, está muito parecido quando o assunto é família. É muito parecido. Porque na realidade, infelizmente, a igreja deveria ser um modelo para a sociedade. Só que a sociedade está virando um padrão para a igreja. Na realidade, a igreja deveria ser o padrão de comportamento para quem está lá fora, para a sociedade. Mas é o contrário. Na realidade, nós temos nos tornado uma igreja com os padrões que a sociedade estabelece sobre nós, com os padrões e as convicções que nós temos. O que eu estou querendo falar com isso? Estou querendo dizer que, infelizmente, a igreja era para quando o cara entrar nela, ele ter a mentalidade dele completamente transformada. Por exemplo, existe uma coisa em cada um de nós, ninguém é igual, todo mundo é diferente, ninguém aqui, olha, você pode encontrar pessoas parecidas, mas iguais não. As pessoas são diferentes, umas são um pouco mais tranquilas, outras um pouco mais agitadas, outras um pouco mais nervosas, enfim, vários temperamentos. As pessoas têm, né, seus jeitos e trejeitos também, né? Algumas coisas estranhas, mas está amarrado em nome de Jesus. Os trejeitos também tem que mudar. Mas aí a gente acaba vindo para a igreja e, ao invés de deixar o Espírito Santo trabalhar nisso, sabe o que a gente faz? A gente vem para a igreja e continua sendo a mesma coisa, com as mesmas atitudes dentro da igreja. E aí a gente transforma a igreja no padrão da sociedade, ao invés de transformar a sociedade no padrão da igreja. Vou dar um exemplo. O cara é aquele cara brigão, explosivo, irritado, nervoso. Ele é aquele cara que acorda às 6 da manhã com os passarinhos cantando na janela da casa dele, ele já pega uma espingarda e sai atirando. Quando ele entra para a igreja, ele vai ter que ter a vida dele transformada, cara. Ele vai ter que acordar de manhã escutando Beethoven. Ele vai ter que acordar de manhã escutando o canto dos pássaros. E vai ter que dar glória a Deus. Porque ele vai entender que o Espírito Santo está trabalhando no caráter, na vida, na mentalidade dele. Há uma mudança de mentalidade. Gostaram do passarinho, né? Vocês não viram o grilo ainda, né? Então, o grilo era... Mas que demônio esse grilo maldito. Aí isso me tira da paz, cara. Aí o Espírito Santo tem que trabalhar muito. Você está dormindo, aquele bicho maldito está lá. E sempre, porque sempre na janela do quarto. Tanto lugar, cara. E quando começa... Começou, está chegando o inverno, começa dia de chuva... Começa a ficar os banhados na rua, aí começa, cara. Você está sendo trabalhado por Deus, porque tem cara que fica louco. Então, quando você vem para a igreja, a ideia é que o Espírito Santo, por mais difícil que seja isso, ele começa a trabalhar em nós para mudar a nossa característica humana e nos transformar dentro do padrão daquilo que Deus espera. Aí sim, nós não seremos mais a igreja humana, mas seremos a igreja de Cristo.
Quando eu digo que a sociedade é a influência da igreja, eu digo que nós estamos vindo para a igreja, mas com as mesmas convicções que a sociedade impôs, com a mesma mentalidade que a gente foi criada, com a mesma cultura que a gente aprendeu lá fora, e a gente só traz para dentro da igreja. E aí pensa na bomba que é juntar um monte de gente assim, num lugar. Por isso que o padrão da igreja não pode ser o padrão humano, tem que ser o padrão de Cristo. Porque quando você entra na igreja e ela passa a ser o padrão de Cristo, todo padrão humano começa a ser desfeito, começa a ser desconstruído. E aí nós começamos a viver debaixo de algo que foi estabelecido por Deus. Aí fica fácil da gente conviver, aí fica mais fácil da gente se entender. Fica mais fácil da gente olhar para aquele irmão que falou alguma coisa que eu não gostei, se eu entender que eu tenho que perdoar ele 70 vezes 7. Fica mais fácil de eu conviver com aquele irmão que talvez falou alguma coisa que me entristeceu, se eu souber que não devo carregar no meu coração nenhuma raiz de amargura. Fica mais fácil eu conviver com as outras pessoas dentro do mesmo ambiente. Por isso que o padrão da igreja é o padrão de Cristo e não o padrão do homem. Por isso que nós precisamos, ao entrar numa igreja, começar a ser moldados através daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja, o padrão de Cristo sobre a nossa vida. Por isso que não adianta a gente vir para um culto desse, onde a glória está incendiando a nossa vida, mas quando a gente sai daqui, a gente volta para os mesmos padrões. Por isso que, na realidade, eu me preocupo quando eu quero ver a igreja sendo incendiada, mas incendiada para que ela seja transformada. Porque o fogo consumidor, ele vem para consumir aquilo que não presta, para fazer aparecer aquilo que é lindo em cada um de nós. Mas por que algumas pessoas não conseguem demonstrar o que é lindo neles? Porque eles não conseguem deixar com que o fogo venha e queime tudo o que é ruim. E tudo aquilo que é ruim sempre vai aparecer mais do que o que é bom. Infelizmente é assim. Às vezes você faz uma coisa ruim, mas todas as outras 10 boas que você fez não vai aparecer. Porque nossos olhos estão sempre voltados para isso. A tendência é sempre para o lado negativo das coisas. Então o ser humano precisa começar a entender e trabalhar nisso. E começar a permitir que a glória de Deus não transforme ele somente num canal de unção e glória, mas que não haja uma movimentação de mudança na sua vida. Porque aí nós seremos como uma lata vazia, que só faz barulho. Seremos como uma lata que só faz barulho. Mas não se assuste com isso, porque na realidade, esse comportamento, ele não é somente atual. Isso já é uma coisa que, infelizmente, já vem desde o início. Essa forma de se comportar, essa maneira, essa dificuldade que nós temos de nos colocar mais no instinto familiar do que no instinto da nossa ganância, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, não é de agora. Porque na realidade o instinto familiar, ele deveria ser muito mais forte do que o instinto humano de, por exemplo, a pessoa me fez alguma coisa, o primeiro instinto que vem em mim é o de fazer alguma coisa para ela, tanto de bom quanto de ruim. Poxa vida, aquela pessoa me ajudou, assim que eu tiver a oportunidade eu vou ajudar ela, é o instinto. Mas também se ela fizer alguma coisa ruim para a gente, a primeira coisa que vem é dar o troco, é a primeira coisa. Mas quando a igreja começa a entender aquele princípio que nós somos uma família, que nós somos realmente a família da fé, a família que foi estabelecida por Deus, nós começamos a mudar nossos conceitos. Nós começamos a olhar para as outras pessoas, e quando eu falo olhar para as outras pessoas com olhos de amor, eu não estou falando para você olhar para as pessoas, e ficar liberando coraçõezinhos dos seus olhos para ela. Eu estou falando de você olhar para as pessoas com olhos de amor, pronto para talvez entender que essas pessoas vão falhar com você, assim como você vai falhar com elas, mas o teu coração está muito mais para proteger do que para destruir. Quando nós temos esse conceito sobre o que é igreja, aí o fluir da glória de Deus é muito, muito maior. E pode entender, e pode gravar o que eu vou dizer, porque muita gente fala assim: Alvorada é difícil, essa cidade está complicada, pregar evangelho aqui, pastor, olha, é mosca branca. Rio Grande do Sul, o povo é muito frio, as pessoas não querem nada com nada. Escute o que eu vou dizer para você, enquanto nós continuarmos liberando essas palavras, vai continuar sendo assim.
Enquanto nós que, imagina, nós que estamos desse lado para profetizar que as coisas vão mudar, não acreditamos, o que sobra para quem está lá fora? O que sobra? Se nós estamos aqui e não acreditamos que somos uma família, o que você acha que o mundo espera? O que você acha que o mundo espera? Eu tenho convicção no meu coração e tenho certeza, e anota isso aí. Anota isso aí, para você não esquecer. Não existe lugar difícil. Existe um lugar onde a glória de Deus ainda não se manifestou por completo. E não se manifestou por completo é porque a gente ainda não entendeu algumas coisas que Deus quer fazer. Quando nós começarmos a entender algumas coisas que Deus quer fazer, nós vamos começar a viver uma coisa chamada plenitude de glória. Vamos começar a viver a plenitude de glória. Vamos viver a glória plena de Deus. Aí nós vamos ver milhares de pessoas adentrando dentro das igrejas. Não é só aqui, irmão. Você acha que eu oro só para a Sara Brasil crescer? Eu oro para que a Alvorada seja transformada pela glória do Senhor. Eu oro para que esses terreiros de macumba fechem. Não é porque eu odeio os batuqueiros, os homens e as mulheres que frequentam as casas de ocultismo. Não, é porque eu quero que Cristo entre na vida delas. Quando nós viemos aqui para oração, a gente começa a declarar em voz alta, em oração, a batalha espiritual, repreendendo as trevas, desafiando o diabo, dizendo para ele que ele vai perder e que essas pessoas vão se converter, que os terreiros vão fechar. Não é porque a gente quer o mal, porque a gente quer que essas pessoas se deem mal, não, porque a gente quer ver essas pessoas conhecer aquilo que nós temos conhecido. Elas venham a viver aquilo que nós estamos vivendo, é por isso. E aí nós vamos começar a ter uma sociedade diferente, com uma igreja diferente. É assim que funciona. Todo mundo sabe que eu não sou simpatizante nenhuma de política, eu não curto, não me envolvo, não tenho nada que ver com isso. Mas nosso papel não é ficar despejando aqui palavras de maldição sobre o governo. O nosso papel é liberar palavras de bênção e que as coisas funcionem. Mas, pastor, a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o justo padece. Mas se nós orarmos como uma igreja para mudar a característica, as coisas vão se mobilizar. É que nós não acreditamos mais nas coisas, é por isso que a gente não faz. A gente não acredita, a gente está desacreditado, é que nem no governo brasileiro, a gente está desacreditado. A gente fala em política, só sabe dizer, pá, quero nem falar sobre isso, é que nem falar do Inter. Eu estou desacreditado, cara. Carlos, para de zoar meu time no Facebook, hein? Deus vai te pegar de jeito, cara. O inimigo está com um levante muito grande contra nós. Quando a gente está desacreditado, por exemplo, ontem teve jogo do Inter, Grenal, né? Cara, nem sabia. Quem é que sabia que tinha Grenal? Pô, uma oferta? Quantos milhões? Ah, obrigado. Achei que era um cheque em branco, mano. Quem é que sabia que tinha Grenal ontem? Vocês são viciados, está amarrado em nome de Jesus. Eu nem sabia que tinha jogo, cara. Sabe por que eu não sabia? Porque eu estou desacreditado. Estou desacreditado, estou usando um exemplo, né? Eu não acredito, meu time, eu não quero nem olhar. Eu falei, o pai disse, ó, achei que estava vendo o Grenal, porque eu cheguei e vi o segundo tempo com ele lá. Primeira vez na minha vida que eu torço para o meu time não tomar gol, cara. Ficar os 11 dentro da área, chutando a bola para frente. Contra o Grêmio ainda. Porque a gente está desacreditado, a gente não acredita mais. E quando você está desacreditado, você não investe, você não acredita que pode haver mudança. E é por isso que eu quero que você comece a ter uma mentalidade sobre o que Deus quer fazer nesse tempo. Porque muitas coisas vão mudar, queridos. E nós precisamos voltar a acreditar nessas mudanças, porque nós somos os homens e mulheres que Deus espera de nós. Deus espera de nós que venhamos a liberar palavras, que venhamos a crer no propósito, que venhamos a orar para que as coisas mudem. A igreja precisa acordar para isso. A sociedade, ela influencia demais a vida da igreja, mas era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Esses padrões estão invadindo a igreja e transformando a igreja num lugar de problemas, ao invés de um lugar de soluções, de transformação, um lugar de comunhão, um lugar de bênção. A sociedade está avacalhando com a vida da igreja, porque as pessoas estão vindo para a igreja, mas não estão conseguindo mudar. Elas até estão participando das coisas na igreja, mas não estão sendo a igreja. Teve uma vez que eu vi duas irmãs,
discutindo na porta da igreja, e uma ameaçou de bater na cara da outra. Não foi agora, faz tempo, tá? Não se preocupe, não está aqui quem falou isso. E quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, a gente está na igreja ou está saindo de um baile funk? Você consegue imaginar uma irmã ameaçar de meter a mão na cara da outra na porta da igreja, cara? Você consegue imaginar esse negócio? Não, a gente não consegue imaginar, mas a gente vê. Sabe por quê? Porque nós estamos entrando para a igreja com o padrão do mundo, com o padrão da sociedade, e a gente não está sendo influenciado pela igreja, a gente está influenciando a igreja. E nós não estamos mais sendo a igreja. Infelizmente, isso não é de agora, pastor. Eu estava falando sobre isso. Isso não é de agora. Lembra de Caim e Abel? Lembra disso? Poxa, Deus chega em Caim e rejeita a sua oferta. Em contrapartida, a oferta de Abel é aceita com muita alegria pelo coração do pai. Mas quando Deus rejeita a oferta de Caim, entenda isso, não é porque Deus não amava Caim, pelo contrário. Deus esperava de Caim que houvesse na sua vida, no seu interior, uma mudança. Porque com Deus, querido, não basta você fazer coisas para Deus, você precisa entender as coisas que Deus quer que você faça, amém? Não adianta só fazer coisas para Deus. Ah, mas eu faço, eu canto, eu prego, eu oro, eu dizimo, eu vou no culto. Deus não está preocupado com que só que você faça coisas para Ele. Deus quer que você entenda as coisas que têm que ser feitas. E foi o que Ele falou para Caim. O pecado já é a porta do teu coração, cara. Cumpre a ti dominá-lo, só depende de você. E se você dominar, se você realmente entender o que eu quero fazer, eu não só vou aceitar a tua oferta, como vou querer você mais ainda. Só que aí é que está. O que bateu no coração de Caim? O ciúme. O ciúme foi muito mais forte do que o entendimento sobre aquilo que Deus liberou sobre a vida dele. O padrão das coisas do mundo, ciúmes, inveja, a disputa, foi muito maior do que ele não conseguiu, imagina. Agora eu fico imaginando a nossa dificuldade como pastor de ensinar uma igreja. Se Deus não conseguiu convencer um homem falando, liberando uma palavra sobre a vida dele, o que sobra para a gente aqui? Eu estava esses dias pensando, nem vou mais me cobrar nada, cara. Eu vou parar de me cobrar, sabe por quê? Porque às vezes eu fico me cobrando. Poxa vida, a gente está pregando, e parece que as pessoas não estão entendendo, mas não entenderam o Deus quando Ele falou. Não entenderam o próprio Deus. Imagina Deus falando com Caim, cara, o pecado está na porta do teu coração, domina ele, cabe a ti dominá-lo, e se tu dominar, vou querer tua oferta, vou querer você mais ainda. E aí o que aconteceu? O cara ouviu? Não. Pode até ter escutado, mas não entendeu. Aí sai dali, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É chamar o irmão dele para o campo. O cara ainda maquinou tudo que ele ia fazer, premeditou. Tem muita gente na igreja premeditando as coisas que ele quer fazer. Ele premeditou, chamou o irmão dele para o campo, chegou lá, tirou a vida de Abel e voltou com a sua rotina de vida normal, como se nada tivesse acontecido. Porque é assim que as pessoas estão na igreja. Glória a Deus. Ei, fogo e glória, deixa queimar, ambiente da tua glória, enfim, seja lá o que for. E nós estamos vivendo coisas aqui dentro, aí quando a gente sai daqui, a gente já não consegue mais viver lá fora aquilo que estava vivendo aqui dentro. O que acontece aqui dentro, a gente leva para fora aqui dentro. E aí o que acontece? O cara volta para a vidinha normal dele, mas só que ele se esqueceu de um detalhe: Deus ia voltar. Como Jesus um dia vai voltar e ele vai vir buscar uma igreja. A igreja dele, não a igreja do homem, entenda o que eu estou dizendo. Um dia ele vai voltar. Caim não percebeu que Deus ia voltar. Jesus um dia vai voltar, querido, entenda isso. E nós vamos ter que dar muita explicação. Ah não, não tem explicação, vai direto para o inferno. Não, vai ter juízo, vai ter julgamento. No julgamento nós vamos ter que dar muita explicação de muita coisa. E aí o que acontece? Deus volta e Caim, cadê teu irmão, cara? Sabe qual foi a resposta que ele deu? A resposta que nós muitas vezes temos dado a Deus: não sei.
Não sei. Irmão, culto semana que vem? Não sei. Não sei é tipo assim, não me envolvo, não tem nada a ver com isso. Irmão, vamos participar. Semana que vem tem conferência MDA. Eu peguei a lista de inscrições da nossa igreja e deu até vergonha. Não tem 20 pessoas, de uma igreja com quase 300 pessoas. Isso prova o interesse que a gente tem de receber coisas grandes que Deus está derramando sobre a nossa vida. Imagina, uma conferência MDA, querido. Poder ouvir pastores que vão vir de outros lugares aqui para ministrar sobre a nossa vida coisas grandes, para a gente poder viver isso, poder dividir isso com outras pessoas, repartir isso. Mas eu não vou perder meu sábado para ir numa conferência. Sábado eu quero ficar em casa, quero ir jantar na tia Teteia. Porque é muito mais importante ficar vendo uma televisão, comendo pipoca com a noiva. É muito mais importante ficar, e fazer um churrasquinho na casa do tio João. Mas um dia Jesus vai voltar, querido. Ele vai voltar e ele vai perguntar para você. Assim como Deus voltou e perguntou: Caim, cadê o teu irmão, cara? Sabe o que ele respondeu? Não sei. Mas você acha que Deus perguntou para Caim onde estava o irmão dele? Por quê? Porque ele não sabia? Claro que Deus sabia. Deus sabia sim, Deus sabe tudo. Quando Deus pergunta algo para você, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer ver o que você sabe sobre você mesmo e sobre as coisas que você cometeu. Porque às vezes nós cometemos coisas que nem a gente sabe que está cometendo. A gente é tão irresponsável em alguns momentos que não consegue nem perceber o tamanho da burrada que está fazendo. Deus perguntou para ele: cadê teu irmão? Sabe qual foi a resposta? Não sei. Por acaso eu sou responsável por ele? O instinto do egoísmo, o instinto, do ciúme, o instinto humano, o instinto da sociedade que veio para dentro da igreja, sobressaiu ao instinto familiar de cuidado. Sabe o que Caim era de Abel? O irmão mais velho, cara. Se ele nasceu primeiro, ele é o mais velho, pô. O instinto de proteção, o instinto de, olhar para o irmão e dizer: cara, poxa vida, a tua oferta foi aceita por Deus, e Deus me disse para mim que para minha oferta ser aceita também, eu preciso mudar, eu quero ser como você. Então algumas coisas precisam começar a ser transformadas aqui dentro, para a gente poder viver a glória plena de Deus, cara. Porque senão nós vamos começar a matar os nossos irmãos e também matar os nossos sonhos. Sabe o que aconteceu depois que Caim matou seu irmão, querido? Deus liberou sobre ele uma maldição. Amaldiçoa a sua vida na terra. Deus disse para ele assim: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim na terra. O que tu fez, cara? Olha o que você fez. Tem gente matando não só os seus irmãos, mas também seus sonhos. Entenda isso. Ferir pessoas, pisar em pessoas, matar pessoas, cara, não fere só os outros, traz grandes complicações para os teus sonhos também. Mas pastor, Caim casou, teve filhos, construiu até uma cidade, o cara viveu sobre a terra, mas você sabe como ele viveu sobre a terra? Sobre perseguição, ameaça de morte, várias doenças, várias coisas ruins Deus liberou sobre a vida dele e não permitiu que ele morresse. E se alguém matasse ele, querido, ia ser amaldiçoado 70 vezes mais do que foi Caim. Cuide para você não liberar sobre a tua vida. Cuide para você não liberar sobre a tua vida uma avalanche de maldições, porque você não consegue olhar para alguém que está do seu lado e liberar o instinto familiar sobre ele. Aqui dentro nós não disputamos. Aqui dentro nós não somos melhores ou piores. Aqui dentro não tem os que pregam bem, os que pregam mal. Não tem os que cantam bem, os que cantam mal, os que tocam melhor, os que não tocam. Aqui dentro não tem aqueles que quando sobem na plataforma pegam o microfone. Aqui dentro tem pessoas feias e bonitas. Não sei, dentro do nosso conceito humano pode ser que sim. Mas dentro da concepção de Deus todos são lindos e maravilhosos. Talvez você se olhe na frente do espelho e pense assim: nossa, como eu estou feio, estou gordo. Meu Deus, olha meu cabelo. Mas o pai, quando olha para o filho, ele não consegue ver defeito. Não é assim? Todo pai é mentiroso, né? Todo pai olha para o filho quando o filho nasce. Ai, que lindo a cara do pai. Tem pai que não tem entendimento, libera uma maldição sobre o filho.
Tem pai que pega o filho assim, a cara do pai, né? Deus já liberou sobre o filho uma palavra de maldição. Todo pai, quando olha para o filho, cara, o filho pode nascer roxo, vermelho, azul, preto. Quando a Kathleen nasceu, eu fui no hospital, que o médico não deixou eu assistir o parto. Eu cheguei no hospital, ele mentiu para mim, vai em casa, pega as coisas e vem para assistir o parto. E quando eu cheguei, a Kathleen já tinha nascido, e ele não deixou eu ver, porque ele disse, para minha esposa, que não deixei o cara assistir o parto, eu vi na cara dele que ele ia desmaiar. E aí não deixou eu participar. Então quando eu voltei, a Kathleen já tinha nascido. E aí a enfermeira, pai, vem cá ver, coisa mais linda. E eu fui, já nasceu, o médico maldito falou que era para mim vir correndo para assistir o parto e tal. Quando eu entro no berçário, tem 2 bebês, uma menina e um menino. Quando eu entrei, eu olhei assim, fui no menino. Coisa mais linda, cara. E a mãe, e aí a enfermeira, pai, não, esse aqui é o teu bebê. Eu olhei assim, não. Cara, nunca vi uma criança nascer tão vermelha. Cabeluda, Kathleen é cabeluda, cabelo espigado para cima, preto. Eu falei, isso é filho de negão, velho. Meu filho. Meu pai é preto, mas eu falei, para aí. Nada contra, para aí só um pouquinho, mas eu sou alemão, cara, do olho verde, que coisa é essa? Cabelo preto, cara, vermelha, com o olho escuro assim. Eu falei, cara, eu vou matar, cara. Ela vai sair desse hospital, meu, e ela vai ter que explicar muita coisa. E aí a enfermeira pegou e disse, esse aqui é teu bebê, pai. E eu fiquei olhando para ela, e daqui a pouco, ela deitadinha ali. E eu falei, amém, tem que aceitar. Tá aí agora, essa baita moça. Só que o pai, cara, celestial não mente sobre a teu respeito. Se ele te ama mesmo. E toda vez que ele te olha, realmente ele vai te olhar com olhos de amor. Ele sempre vai ver em você o que há de mais lindo em você. Quando Deus olhou para Caim, Deus não julgou Caim. Pelo contrário, Deus amava tanto ele que alertou ele do que poderia acontecer. Se Deus amasse mais Abel do que Caim, não estava nem aí para ele. Recusava a oferta e não dava assunto. Mas o amor de Deus era tão grande por ele que ainda alertou. Cara, te liga, presta atenção. Olha o que tu está fazendo, olha o caminho que tu está trilhando. Quantas vezes nós estamos falando isso aqui? Presta atenção no caminho que você está trilhando. Querido, o tema, a maior dificuldade do pai não é ser pai para os filhos, é fazer os filhos serem irmãos. É a reflexão da dificuldade que o Pai Celestial tem encontrado para fazer com que o nosso coração, ou o coração dos seus filhos, seja o mesmo coração do Pai. Agora eu vou começar a pregar, até então eu estava só trocando uma ideia, tá bom? Esse tema, ele reflete a dificuldade que o Pai Celestial tem para encontrar nos filhos o mesmo coração que o Pai. Escute, a parábola contada em Lucas capítulo 15, todo mundo já deve ter escutado essa parábola, né? Quando Jesus fala sobre o filho pródigo, na realidade a parábola não é o filho pródigo. A parábola é: um pai tinha 2 filhos. Não é o filho pródigo. Nós é que demos esse tema. Esse título foi colocado lá, mas a parábola que Jesus conta é: um pai tinha 2 filhos. Nessa parábola, quando a gente começa a estudar e começa a prestar atenção nas revelações de Deus para a nossa vida, a gente começa a absorver uma série de revelações acerca daquilo que a gente está aprendendo com Deus. E quando eu estava lendo essa parábola, me veio algumas coisas. Primeiro, nós encontramos de uma forma bem clara o desafio do pai. Primeiro, o desafio do pai. Segundo, a insensibilidade do filho mais velho. E terceiro, a imaturidade do filho mais novo. Nessa parábola dá para a gente, refletir em 3 coisas principais.
a dificuldade do pai, a insensibilidade do filho mais velho e a imaturidade do filho mais novo. Bom, eu quero tentar de forma expositiva hoje compartilhar com você essa parábola. Eu vou acelerando aqui, porque eu sei que já é quase 9 horas. Mas nós precisamos sair daqui hoje entendendo isso, para algumas coisas começarem a ser desconstruídas e outras coisas começarem a ser construídas, se nós queremos realmente entender o que Deus quer fazer nesses dias. Vamos lá então. A imaturidade e suas aliadas é a primeira coisa que eu quero dividir com você. No versículo 12, eu não vou ler a parábola, você já conhece. Eu vou compartilhando com você aqui, eu vou trazendo para você os textos e a gente vai compartilhando junto para acelerar. No versículo 12 temos uma palavra que define bem porque alguns filhos têm determinadas atitudes. Quando Jesus fala sobre a parábola, ele diz assim: um pai tinha 2 filhos. Ele começa falando o mais novo. O mais novo faz o quê? Vai ao seu pai e diz: pai, quero a minha parte da herança. O mais novo vai ao pai e diz: eu quero a minha parte na herança. Quando eu falei sobre a imaturidade e suas aliadas, eu quero lembrar você que, olha como Jesus começa a parábola. Um pai tinha 2 filhos e o mais novo foi ao pai. Às vezes a gente não consegue entender algumas coisas porque a gente ainda não está preparado, não está pronto, talvez não passou por algumas etapas na vida. E aí sabe quem é que nos castiga? A imaturidade. A imaturidade, eu falo por mim, quando eu era um pastor alguns anos atrás, quanta coisa errada, cara, eu cometi, quantos equívocos, quantas pessoas boas talvez eu tenha perdido por ter sido imaturo. Quantas vezes eu, por não saber como fazer, como lidar, como trabalhar, como liderar, a imaturidade, porque eu era um pastor novo, sou novo de idade, mas agora já tenho uma bagagemzinha, são 14 anos. 14 anos já dá para você aprender alguma coisinha. Mas por ser imaturo, por ser muito novo a nível pastoral, por não saber lidar com algumas questões de igreja que hoje a gente tira de letra. Às vezes as pessoas chegam: pastor, tem uma bomba para o senhor. Eu falei: bomba não, para mim isso é aquelas bombinhas de tocar no chão assim. Calejado do jeito que eu já estou, meu irmão, com trabalhar com pessoas, para mim, qualquer rojão que você traga, eu transformo naquelas bombinhas que você pega no mercadinho, que você toca no chão, que dá aqueles estralinhos. Mas isso é o tempo que vai trazendo. Mas quando você é novo, meu irmão, você sofre com a imaturidade. A imaturidade começa a te atrapalhar, mas ao mesmo tempo, entenda, a imaturidade, ela vai te fazer passar por um processo que lá na frente, a gente sempre vai falar a mesma coisa. Como eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje há 10 anos atrás. Não teve um ser humano na face da terra que não disse isso. Mas entenda que você só tem a mentalidade que você tem hoje pelo processo que você passou até aqui. Pelo processo que você passou para chegar aqui. E nesse processo a imaturidade foi uma aliada. Queira ou não, ela foi uma aliada. Porque pela imaturidade você acabou cometendo alguns tropeços que vão te fazer entender muito melhor aquilo que Deus já tinha te dado, vão fazer você valorizar muito mais aquilo que você perdeu. Lembra daquela mensagem que eu ministrei aqui alguns domingos atrás? Muito mais relevante é conservar do que apenas conquistar. Conservar é muito mais relevante, muito mais importante do que apenas conquistar. Então a gente vai, pela imaturidade, trilhar alguns caminhos que vão nos fazer sofrer. Mas a gente vai, com o tempo, começar a entender. Vai começar a perceber. Bom, o que foi que o filho mais novo fez? O mais novo foi lá: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte da minha herança. Me dá o que é meu. Mas ele não disse para que ele queria. Porque assim, junto com a imaturidade, nós encontramos algumas atitudes. Uma delas são as atitudes, eu costumo dizer, premeditadas, né? O cara já tinha em mente o que ele ia fazer, só não falou para o pai, ficou frio. No próximo versículo a gente vai ler, se você depois quiser ler em casa, para conferir se o pastor não está inventando nada, pode ler, tá? Próximo versículo, Jesus diz, passado alguns dias, ele vai até o pai e fala: ó, tchau, fui. Quero tudo que é meu, vou levar. E
Estou indo, pai. Já era premeditado, o cara já sabia o que ia fazer. O imaturo, meu irmão, ele está sempre premeditando o que ele vai fazer, mas ele nunca consegue entender o que vai acontecer depois. Ele sempre está premeditando fazer alguma coisa, mas ele nunca entende as consequências do que ele está fazendo. Então ele pediu: pai, eu quero o que é meu, me dá, pronto. O que o pai fez, meu irmão? Brigou com ele, bateu o pé: não vou te dar, tu não está preparado, tu não está pronto, não é a hora ainda, não vou dar a tua parte. Foi isso que o pai fez? Não. Está aqui, cara, o que tu quer? Eu quero a minha parte na herança. Está aqui. Viu como não é difícil ser um pai para um filho? Está aqui. Vai acompanhando, tá? Está aqui, o pai deu, está aqui. Bom, ele já tinha premeditado o que ia fazer. O que ele ia fazer? Ir embora, querido. Curtir a vida, aproveitar. Porque o imaturo é assim, ele é irresponsável. Ele não sabe que um dia o que ele tem na mão vai acabar. Ele não entende que o dinheiro não dura para sempre. Ele não entende que algumas atitudes que ele vai ter hoje vão fazer com que a vida amanhã libere sobre ele outras atitudes. Consequências. O cara pega tudo que é dele, está aí. E lá, olha só, versículo 15, capítulo 15, versículo 13, na parte B diz assim: e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele foi embora e começou a torrar tudo, cara, começou a gastar. E olha o que a Bíblia diz: de forma irresponsável. O imaturo não dimensiona as consequências. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome sobre aquela região e ele começou a passar necessidade. A gente não consegue dimensionar. Nessa fase de imaturidade, a gente só quer fazer, a gente não quer medir. Você pegou isso no teu espírito? Vocês estão com essa cara de quem está apavorado. Na fase da imaturidade, a gente só quer fazer, a gente não quer medir. A gente não tem noção da dimensão. A gente só quer fazer. E olha que quem está falando aqui é um pastor que não é perito nessa questão de irmão. A gente vai falar sobre isso. Eu não tenho irmão, então eu não sou perito nessa questão de irmão mais velho. Mas essas questões de imaturidade, pastor tira de letra. Sou perito nisso. Pensa num cara que nunca conseguiu medir as coisas. Sempre eu quero fazer, eu vou fazer. E já estava feito e depois a consequência vinha. Porque é assim. Então, quando você é novo, a tendência é essa, que você sempre cometa equívocos. E nos equívocos você sempre vai arcar com as tuas irresponsabilidades. E a consequência vem. E a consequência para o filho pródigo, sabe qual foi? Perder tudo que ele tinha. Ficar sem nada. E quando a fome bateu sobre aquela região, bateu o desespero. E qual foi a atitude que ele teve? Foi procurar um emprego. E aonde ele foi trabalhar, ele viu que os porcos eram alimentados. E aquele cara estava passando tanta necessidade que ele desejou comer a comida dos porcos. Então, quando você é imaturo e não consegue medir as consequências, pode ter certeza, a tua imaturidade, claro que é um processo que vai te fazer crescer, mas nesse processo, ele é tão doloroso que às vezes vai nos fazer provar, meu querido, da pior comida que o mundo pode oferecer. Você vai comer a comida com o pior sabor que o mundo pode oferecer. Aí você imagina onde ele estava agora? Estava desejando comer a comida dos porcos. Aquilo que um dia ele deu para os porcos, que eram as suas sobras dentro da sua casa, hoje é aquilo que ele deseja comer. Tamanha necessidade que ele está passando. Porque ele não mediu as consequências quando ele simplesmente desejou aquilo que era dele na herança, partir e ir aproveitar a sua vida, gastar tudo que ele ganhou do pai de forma irresponsável, e de repente ele se vê numa situação completamente difícil, desfavorável e completamente diferente da situação em que ele tinha na casa do pai. Quanta gente saiu da casa do pai, querido, e está aí fora, olhando os porcos se alimentarem e desejando as comidas que eles comem. Você acha que são poucos cristãos que um dia desceram as águas, que estão lá no mundo? E quando eu falo sobre desejar a comida dos porcos, é desejar a imundícia que o diabo tem oferecido para as pessoas lá fora.
É sair da casa do pai e comer, desfrutar de um banquete desse, para ir lá fora, olhar os porcos e desejar a comida que eles comem. De repente, dá um estralo, porque é assim. E é por isso que esse pai é maravilhoso. É por isso que esse pai, ele é sensacional. Porque quando alguém nos abandona, quando alguém é desleal com a gente, o sentimento que dá é de revolta, indignação e de nunca mais querer olhar para essa pessoa. Mas o do pai não. O sentimento do coração do pai é todos os dias desejar e esperar pela volta do filho. E não importa para onde ele foi, não importa o que ele comeu, não importa onde ele andou, mas o pai está sempre lá no portão olhando. Porque a esperança do coração dele é que um dia o filho volte. A esperança é que um dia o filho retorne à casa do pai. Ele vai lá no portão, ele dá uma olhada para a rua, ele volta para dentro de casa, passa mais um tempo, ele vai de novo, e ele olha, e aí o filho está lá se sentindo, sabe como? Se sentindo indigno de voltar. No coração dele já bateu a vontade de voltar, ele caiu a ficha. O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Mas como é que eu vou voltar agora? Como que eu vou voltar agora? Pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra o meu pai. Aí ele começou a pensar, mas lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem comidas melhores do que as que eu estou comendo aqui na rua. São bem alimentados, e quem sabe eu posso então voltar para a casa do meu pai e voltar para lá como um empregado, não como filho. Porque agora eu já não sou mais digno de ser filho. Então eu vou voltar e vou falar com ele, ver se pelo menos ele me deixa trabalhar lá e comer lá. Pelo menos a comida dos empregados do meu pai são maravilhosas. Aí, é onde o coração do pai surpreende. Após ter ido embora, gasto sua parte na herança, ter provado o gosto amargo de estar longe da casa do pai, o filho mais novo resolve voltar. Mas ele sabe que a sua irresponsabilidade o fez indigno de voltar para a casa do pai. Então ele entende que não merece o mesmo tratamento que ele tinha antes. E ele prefere voltar e só para ficar ali então ser tratado como um empregado, como uma pessoa comum da casa, só para pelo menos garantir um lugar para ficar e um alimento decente para ter. Porque pode ter certeza, qualquer lugar que você estiver nunca será melhor do que a casa do pai. Qualquer lugar que você esteja nunca será melhor do que o lugar que você está, quando o lugar que você está é a casa do pai. Talvez você possa ir para qualquer lugar onde você quer estar e fazer e aproveitar e gastar e usufruir, cara, e viver como você quiser, mas vai chegar um tempo que você vai lembrar da casa do pai. E a casa do pai, qualquer cômodo dela é maravilhosa. Qualquer lugar que você estiver na casa do pai é melhor do que qualquer lugar que você esteja lá fora. Um dia em tua casa é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar, aleluia. Meu Deus. Aí o coração do pai surpreende. A grande surpresa é essa: a gente não entende e não conhece o coração do pai. Por não entender e não conhecer o coração do pai, é que a gente às vezes acaba pensando que Deus, por mais que haja justiça, por mais que Deus realmente seja um Deus justo, e Ele vai trazer justiça, vai trazer juízo, mas Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. O juízo e a justiça Ele virá na volta de Cristo. E enquanto Cristo não voltar, querido, as portas da casa do pai sempre estarão abertas. O pai sempre estará esperando. Só que às vezes nós não entendemos isso. A gente sai para fora e acaba cometendo algumas coisas, e a gente acaba, entenda isso, ó. O nosso maior acusador não é o diabo. O diabo é o acusador, mas o maior acusador chama-se consciência. O diabo é o acusador, mas o maior acusador é a consciência.
Como assim, pastor? A nossa consciência muitas vezes, Deus já liberou perdão, Deus já está nos esperando de braços abertos, mas a nossa consciência ela continua batendo, martelando assim naquela tecla. Você não é digno, você não merece, quem você pensa que é? Olha onde você estava, olha o que você fez, olha o que você comeu, olha as coisas que você participou lá fora. A nossa consciência, por isso nós precisamos sarar a nossa consciência. Nós temos que curar a nossa consciência precisa ser curada. O Pai já liberou o perdão, agora nós precisamos curar a nossa consciência. Só que a gente só vai entender essas coisas quando a gente começar a entender o coração do Pai. E você só vai entender o coração do Pai quando você estiver dentro do coração do Pai. Aí é que está, você, meu irmão, vai ter que entrar no coração do Pai. Essa é a diferença. Quer ver uma coisa bem simples? Quem é pai aqui ou mãe sabe disso. O filho, quando ele apronta, cara, ele já sabe até como que ele vai pegar a gente. O gordinho do Richard, tá gordo aquele cara, meu Deus do céu. Nós estávamos nos arrumando para vir para o culto, e eu parei na frente do espelho, e ele olhou para mim: ô pai, tu também tá com teta? E aí eu estiquei o peito assim, disse: eu não tenho teta, cara, olha aqui, ó. Aí ele viu só, olha aí, tu tem teta e barriga. E eu pensei: e tu, meu? Aí ele encolhe a barriga assim. Ele está com 6, 7 pneus assim. Uma tetinha estourando. Eu não consigo nem xingar esse cara, meu. O Aço fica louco, porque o Aço, o mais velho, foi, né, o centro de treinamento de pai. Mas o gordinho não consigo. A Kathleen nunca apanhou uma vez na vida só. Mas o gordinho, cara, quando eu penso que eu vou pegar ele assim, ele já me olha com aquela cara do gordinho do YouTube, aquele que deu a risada, sabe? O gordinho, aquele que ri. Eu não entendi nada. E aí eu já me derreto todo, cara. A pastora não tem colher de chá, a pastora já chega rachando a lenha. Ali o cajado já está posto a raiz e se não deu fruto, ela já está cortando e botando no fogo. O filho conhece o coração do pai. Ele sabe aonde pega o pai. Só que se você não conhecer o coração do pai, cara, você nunca vai curar a tua consciência. Você nunca vai curar a tua consciência. E Deus já te perdoou, Deus já te aceitou, Deus já está dizendo: vem filho meu, vem filho meu, vem filho meu, vem filho meu. E você está ali ainda resistindo porque a tua consciência tomou a acusação. Sabe? O texto, ele deixa bem claro qual foi a reação do pai quando o filho voltou. Olha só. Que coisa mais linda, isso mexe comigo porque às vezes nós queremos criar uma igreja tão perfeita, mas se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, tá entendendo? Você vai estragar. Não existe lugar perfeito, cara. Não existe, ninguém é perfeito aqui. E é por isso que Deus tem nos amado tanto, tem tentado nos mostrar o caminho. A gente não vai se basear nisso, como Paulo disse, vamos usar isso agora para poder fazer tudo que a gente quer e está sempre papai, claro que não. A correção ela vem, a repreensão ela vem, mas Deus nos ama tanto que está sempre apontando o caminho. Está sempre apontando o caminho. Mas vai ter horas que a gente vai errar o caminho, entenda isso. Vai ter horas que a gente vai errar o caminho. E essa noite eu não quero trazer uma palavra para motivar você a errar. Eu quero trazer uma palavra para motivar você a entender o coração do Pai e entender o quanto é importante nós termos o instinto familiar uns com os outros para parar de ser acusador e condenador dos outros. Quando nós apontamos as pessoas, nós estamos matando pessoas. Nós estamos salvando pessoas. Quantas pessoas chegaram para mim aqui e disseram: nossa, aquele cara que errou, voltar para tocar, voltar a cantar, fazer alguma coisa na obra, eu estou saindo da igreja. Você tem que sair dos céus, cara. Não tem lugar para você não tem lugar para você na glória. Você é um acusador, um condenador. O acusador, ele não habita na glória, ele habita no inferno. Nós temos que mudar essa mentalidade. Pastor, mas é brincadeira, você viu o que o fulano fez? Mas e aí, cara, o que você fez por ele? Bomba, ficou sabendo? Bomba. O cara traiu a mulher, bomba. Você foi lá aconselhar o cara. Você foi lá conversar com a esposa.
Você foi lá chorar com eles. Você foi lá dizer que independente do que aconteceu, cara, Deus ainda te ama. Nós acreditamos no teu ministério, nós acreditamos em você. Deus vai fazer grandes coisas ainda. Vamos lá, levanta a cabeça. Nós estamos aqui para te ajudar a curar a tua alma, curar a tua mente, curar a tua consciência, ajudar a tua família. Não, o que a gente faz? Está sabendo? Ficou sabendo da última? Sabia? Bah, escândalo. Cara desse aí, muito cara de pau ainda subindo no altar. O cara estava cantando, você viu? Ficou sabendo? Porque nós ainda não entendemos o coração do Pai. Vamos lá, vamos continuar, já estou terminando. Olha só, olha a reação do pai quando o filho volta. A seguir, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Sabe qual foi a reação do pai quando viu o filho de longe? Nem foi de perto, foi de longe. De longe. Ele olhou o filho de longe, já o coração se encheu de compaixão. Porque o coração do pai é assim, cara. O coração do pai, ele é cheio de compaixão. Você não precisa segurar suas emoções, viu? Não precisa segurar suas emoções. Pode chorar, querido. Você está na casa do pai, pode chorar, não tem problema. Não precisa controlar suas emoções. Esse é um tempo para isso mesmo, para a gente chorar, para a nossa consciência começar a ser curada, para o nosso coração começar a ser tratado, para a gente começar a se conscientizar que esse lugar aqui é um lugar para a gente viver amor, paixão, transpirar a presença, transpirar o coração do Pai na nossa vida. Isso aqui não é uma igreja, uma instituição, isso aqui é um lugar onde a glória de Deus habita e transforma pessoas. Pessoas ruins em pessoas boas, pessoas estragadas em pessoas funcionando, pessoas que estão doentes em pessoas curadas, pessoas que não acreditam em mais nada em pessoas que têm fé, aleluia. Não precisa segurar suas emoções, porque quando o pai te avistou de longe, sabe qual foi a primeira coisa que ele se encheu? Foi de compaixão. Foi de compaixão, aleluia. E quando o filho começou a chegar perto, sabe o que ele fez? Ele foi ao encontro do filho para fazer o quê? Não foi para dizer para o filho, olha só, eu te avisei, eu não tinha te dito, poxa, você não me ouviu. Não, ele foi até o filho, meu irmão, ele não falou nada, ele só abraçou e deu um beijo no filho. Sabe por quê que ele não falou nada? Porque quando ele também deu o dinheiro, ele também não falou nada, ele só pegou e deu, toma, vai. E quando o filho voltou, ele também não falou nada, ele só simplesmente esperou de braços abertos e deu um beijo, aleluia. Sabe qual é o problema? É que daí ser pai não é tão difícil. O filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e um calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-o e vamos fazer uma grande festa para comemorar, aleluia. Ah, meu irmão, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amor. O pai não pergunta nada para o filho, não perguntou onde ele estava, de onde ele veio, o que aconteceu. Se encarrega logo de caracterizar o filho, dando a ele as melhores vestimentas, um anel para selar a aliança e calçados para começar uma nova caminhada. Eu não sei se você para prestar atenção nas coisas que a gente lê aqui. Escuta de novo, eu vou ler para você. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa para vestir nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Quando você lê a Bíblia, pelo amor de Deus, querido, leia com revelação. Sabe o que significa isso? O pai logo, quando o filho chega na casa dele, já trata de caracterizar o filho dentro do padrão da casa do pai. Tira aquela roupa suja, meu irmão, tira aquilo que não presta, traga uma melhor roupa, coloca uma roupa limpa, uma roupa linda, a melhor roupa, e deixa ele caracterizado com as características da casa do pai. Logo o pai pega e diz, traz um anel. Para que o anel? O anel é para selar a aliança de novo, porque ela foi rompida, mas Deus, ele sempre vai querer firmar a aliança com os calçados. Eles simbolizam a nova caminhada, o novo trajeto. Por isso calça os seus pés com sandálias novas para a nova caminhada que você vai ter daqui para frente, aleluia. Oh meu Deus, oh!
sempre que você chegar na casa do Pai, Ele vai caracterizar você, Ele vai firmar uma aliança e vai calçar os teus pés, porque Ele vai te direcionar para uma nova caminhada, aleluia. Oh Deus, preste atenção nisso, cara. Quando você lê a Bíblia, você precisa pedir revelação. Deus, me mostra o que é isso. Eu nunca prestei atenção nisso, nunca percebi isso, mas é assim. Você chega um trapilho na casa do Pai, irmão, sujo, imundo, rasgado. Aí Ele manda trazer a melhor roupa para caracterizar você de novo, para que os anjos olhem. Oh meu Deus, olha aquela parte daquela canção ali, onde homens e anjos te adoram. Sabe, Ele já pega você todo sujo-imundo, todo imundo, todo rebentado, já veste você, já pega um anel, já coloca no teu dedo, já coloca sandálias nos teus pés, e os anjos já começam a olhar para você. E Ele te leva para um ambiente onde anjos e homens adoram ao Pai, onde anjos e homens adoram o Pai, aleluia. Ah, meu irmão, entenda isso. Entenda isso, o ambiente que Deus cria para mim e para você é um ambiente de festa. Por isso Ele já manda matar um novilho, já manda chamar todo mundo. O meu filho está de volta, prepara a festa, prepara a casa, prepara o ambiente. O ambiente é de glória, não é de acusação. O ambiente é de festa, não é de condenação. O ambiente é de alegria, não é de velório. O ambiente é de glória, aleluia. Fica de pé comigo, querido, fica de pé comigo, aleluia. Fica de pé comigo, porque o ambiente é de festa, o ambiente é de glória, o ambiente é da presença de Deus, aleluia. Oh meu Deus, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, o pessoal do louvor já pode vir subindo. Nós estamos num ambiente de glória, num ambiente de festa, aleluia. Oh, exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória. Oh! No ambiente de glória. Preparem as melhores coisas. O meu filho está de volta. Oh! No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Segura a nave aí. Senta aí, já vou terminar. É só para você entender para onde que o Pai. Pode ficar aí, o pessoal, que nós já vamos acabar. Está no fim. Ei, você está entendendo, amém? Traga uma melhor roupa, traga um anel, traga umas sandálias, matem um novilho, prepara uma festa para ele. Esse é o ambiente, esse é o coração do Pai, esse é o coração de um pai apaixonado. Mas aí, meu irmão, para a gente terminar, eu não quero terminar estragando a festa, não. Mas aí vem o coração do irmão insensível. Após ter se alegrado com a volta do filho mais novo, e ter que restaurar, e o pai poder, sabe, promover uma festa pela volta do filho. De repente o filho mais velho chega. O filho mais velho aparece e ele vê o barulho da festa. A festa já está rolando, a festa já está acontecendo, porque o pai, meu irmão, quando ele vê o filho chegando, a festa já está garantida. O filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. E aí ele vem, quando ele vem, ele chega.
E pergunta para os empregados do seu pai: o que está acontecendo aí? O que está fluindo nesse negócio aí? O que houve? Está rolando uma festa. Teu irmão voltou. E o teu pai está fazendo um festão para ele. Puxa vida, olha só o que diz Lucas capítulo 15, versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O coração dele se encheu de ira e ele não quis entrar. Agora entenda o que eu vou dizer agora. Viu só, não adianta passar a vida inteira do lado do pai e não entender o coração dele. Tem gente 50 anos numa igreja e não entendeu o coração do pai ainda. Não adianta nunca ter abandonado o pai se você não consegue ter o coração do pai. Sabe? Estou há 30 anos na igreja, já sou o dono da igreja. Você não é nada, meu irmão. Você não é nada. Até porque você não é dono nem de você mesmo. Você não é dono nem das suas vontades. Você pode até ter vontades, mas nem você não é dono delas. Sabe por quê? Porque ou você está na vontade de Deus ou você está fazendo a vontade de Satanás. Você nunca vai estar fazendo a sua vontade. Não adianta estar a vida inteira do lado do pai. Foi o que o filho disse. O pai foi lá: o que é que houve, cara? Você não vai participar da festa? Teu irmão está aí. Vamos se alegrar com a gente, vamos lá. Poxa, pai, olha a resposta dele: eu sempre estive do teu lado, sempre fui obediente, sempre fui leal, sempre fiz tudo que o Senhor pediu, sempre fiz as coisas que o Senhor mandou. Eu sempre estive aqui, eu nunca saí, eu nunca lhe abandonei. O Senhor nunca me deu um bezerro, nada, não me deu um novilho, não me deu nada para mim matar e fazer uma festa com meus amigos. Nunca. Aí esse cara vai embora, gasta tudo que ele ganhou, faz um monte de coisa errada, de repente volta, pede para voltar. Pede para voltar, e o que o Senhor faz? Uma festa para receber ele. E eu que sempre estive aqui, nunca ganhei festa. Sempre me ralei, trabalhei, abri célula, fiz visita, vinha na oração, fui dizimista fiel, nunca abandonei o Senhor. Aí o cara saiu da igreja, agora quer voltar, e o Senhor ainda vai abraçar ele, pastor? Você sempre esteve aqui, mas nunca entendeu nada. O filho mais velho não entendia nada, cara. Deus, tem muita coisa que a gente precisa começar a voltar a entender. O pai olhou para o filho e disse assim: você sempre esteve aqui, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você nunca fez uma festa porque não quis. Tudo que está aqui é teu. Você não fez porque não quis. Sabe o que aconteceu? Sabe o que significa? É que muitas vezes a gente está anos andando com o pai, mas a gente está só andando com ele porque a gente não consegue entender o que ele quer. A gente não consegue entender o que está dentro do coração dele. A gente não consegue entender o que se move dentro do coração dele. É por isso que tem gente que se assusta quando o pastor vai lá e busca um cara que caiu, que se rebentou, que se destruiu, puxa o cara de volta, levanta o cara, ama o cara, abraça o cara e diz para ele que Deus ainda acredita nele, que o pastor também acredita nele. Mas aí o irmão que está lá do lado do pastor, o cara que nunca errou, o cara que nunca fez nada errado, ele vai dizer assim: pastor, o senhor pretende de novo botar esse camarada no altar? Não. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não temos altares. Não temos altares. Sabe aonde que Deus vai nos colocar? Nos lugares altos, aleluia. Nunca faça essa pergunta para mim. Nunca me questione sobre buscar alguém, sobre restituir alguém, sobre restaurar alguém, porque pode ter certeza, meu irmão, se eu tiver que escolher, eu sempre vou escolher por aquele que está caído. Porque entenda uma coisa: mas por que, pastor, o que está caído e não o que está de pé? Porque quem está de pé, cuide para que não caia. Porque aquele que está de pé um dia vai cair, eu também vou lá buscar ele, aleluia. Toma cuidado com isso. Por isso nós precisamos entender agora. Viu como é difícil para o pai fazer com que os filhos sejam irmãos? Não é tão difícil ser pai. Ser pai é fácil, é só amar, querido. É abrir o coração, sabe? É estender a mão, sabe? É corrigir, claro, ensinar, educar. Mas aqui eu estou falando do coração do pai, o Pai Deus. Eu estou falando do Pai Celestial. A maior dificuldade do pai não é amar um filho que foi embora, ou que voltou, ou que ficou. A maior dificuldade do pai é fazer com que os filhos se tratem como irmãos dentro da mesma casa, que se amem, que se respeitem, que se considerem, que uns fiquem preocupados com os outros, que um fique alegre com o sucesso do outro, que um fique triste quando o outro está triste, que um sinta alegria quando o outro está alegre. Vamos chorar com os que choram, vamos sorrir com os que sorriem. É isso que a Bíblia ensina. É isso que o pai fala. Ah, mas a gente parece prazer, sabe, porque a gente tem muito tempo na igreja. Eu quero só concluir para falar sobre isso aqui, ó. Jesus,
para derrubar você de vez e nós entramos num ambiente de glória. Amém, amém. Não vou esquecer. Sabe Jesus? Sabe Jesus? Você entende que a Bíblia diz em João 3,16? Deus amou o mundo de tal forma. Pega isso no teu espírito, presta atenção nesse negócio. Já vou terminar. Depois a gente vai ter um tempo de oração e uma apresentação das crianças. Você está com pressa de ir embora, fica à vontade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O único se tornou o primeiro e abriu oportunidade para a gente desfrutar das mesmas coisas que Ele. Quando o Pai se alegrou, entenda, olha só, eu acho lindo isso aqui. Olha só, João capítulo 6, versículo 38 e 40 diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai. Quando nós começarmos a entender a vontade do Pai e sermos filhos segundo o coração do Pai, vamos nos tornar irmãos segundo o coração do Pai. Vamos começar a perder posições para abrir caminho para os outros passarem, aleluia. O problema é que a gente quer ocupar lugares e não quer deixar que outros passem. Por isso que muitas vezes a igreja explode, divide, acaba, as pessoas brigam, as pessoas ficam de mal. Uma igreja com 1000 pessoas, daqui 10 anos está com 50. Sabe por quê? Porque eles não estão entendendo o coração do Pai. O coração do Pai é esse, que os filhos entendam a sua vontade e que nós entendamos que estamos aqui não é para ocupar lugar, mas é para abrir lugar para que outros passem, aleluia. Foi isso que Jesus fez, Ele desceu da sua glória, esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós, morreu por nós, sendo nós inimigos de Deus, entenda isso, inimigos de Deus, e Ele morreu por nós, nos salvou e nos libertou, e abriu o caminho e disse assim: agora vocês têm os mesmos direitos que eu tenho, mesmo sem terem feito nada, aleluia. O que a gente fez para ter direito de alguma coisa? Nada. A gente só enche a cabeça do Pai de problema. Aí Jesus, sabe o que Ele fez? Deixa para mim. Pai, eu vou lá, eu resolvo esse negócio, eu morro por eles, eu abro o caminho para eles, eu deixo o acesso liberado para eles. Jesus não travou o pé dizendo: não, eu sou o único, eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Não, Jesus, sabe o que Ele fez? Ele não dividiu a glória, Ele abriu mão da sua glória. E a gente acha que o que a gente tem na igreja aqui é a nossa glória, cara. O microfone é a minha glória, o meu instrumento é a minha glória, o meu cargo de liderança é a minha glória, o maldito crachá pastoral é a minha glória. Isso não é nada, cara. Você está numa função hoje, se preparando para depois treinar pessoas para ocupar o teu lugar, porque você vai voar para outros lugares, entenda isso. Você é um percursor, você só abre caminho. Você, como irmão mais velho, você precisa entender essas coisas. Para de querer ser dono das coisas, para de querer ocupar as coisas, e comece a entender que o coração do Pai é fazer com que você abra caminho para outros, aleluia. Posso ouvir um amém agora? Esse é o coração do Pai. Foi por isso que eu disse que a maior dificuldade do Pai não é ser um pai, é fazer os irmãos serem irmãos, é fazer os irmãos entenderem a responsabilidade que eles têm uns com os outros. A gente está muito preso na nossa arrogância, na nossa ganância, na nossa individualidade, na nossa, sabe, aquela coisa de eu sou melhor, eu faço melhor. Se fosse eu que estivesse fazendo, só ia ver como que ia ser. Para com isso, cara. Deus não trabalha com pessoas assim. Com pessoas assim, Deus diz: o pecado jaz na porta do teu coração, cumpre a ti dominar. E se você não dominar, você pode matar alguém e vai morrer junto com ele. Entenda o que eu estou dizendo. O Pai está de braços abertos, mas é para fazer com que os seus filhos entendam que habitar na casa dele, meu irmão, você vai precisar estar caracterizado com a vontade dele. Amém? Agora sim, vamos orar. Fica de pé comigo. Oh, meu Deus. Ei. Eu quero entrar
Eu quero estar